Você não pode ter, por exemplo, agente de segurança pública achando que porque ele é a lei, né? Porque o agente de segurança pública... Autoridade, né? A autoridade, que ele pode fazer o que quer e o que não quer porque ele tem a salvaguarda do Estado. Porque quando o calo aperta, o Estado vai sempre mandar ele se lascar. Que é o cara ter que viver, bicho, num esquema medieval, né? Essa coisa porra, botar 18 numa cela para 4, o cara ter que revezar quando tá dormindo. Nossa senhora, pra dormir. Isso gera o ódio, inclusive. Isso vai gerando um ódio e já tem o problema da solidão, né? É muito triste, né? A vida no cárcere, tem né? uma série que eu acho que tá na HBO, não sei se tá mais, porque a HBO, esses streams estão tudo mudando agora, mas o nome da série acho que é 100 contra 1. O personagem principal, até aquele rapaz que faz aquela série de médico na Globo lá. E ele era um advogado, né, ele era um advogado criminalista, defendia criminosos, porque o criminoso também tem direito à presunção de inocência, contraditório e à ampla defesa. E aí o pessoal da sociedade fala que ele era advogado de bandido. Não, de uma certa forma até é. Mas o cara tem direito de ser defendido. Tem que ser defendido de alguma forma. Exato. Né? E aí o que acontece? No enredo da série, pra quem quiser assistir depois, meio que ele começa a ser julgado, que ele acaba entrando no mundo do crime mesmo. E vira uma liderança, né? No mundo do crime. Depois organiza botins dentro da prisão, né? Rebeliões e tudo mais, organiza fuga. E isso só mostra o quê? Que se você não tiver... tem até um episódio que é interessante, que é quando ele meio que tem a noção de que, tipo assim... Cara, eu fiz tudo certo até aqui e não deu bom. As pessoas continuam me julgando, então já que eles querem me ver assim, pronto. De agora em diante eu vou ser assim. Então não é que bandido é bonzinho, a gente não tá falando disso. A gente tá falando que existem criminosos que você consegue ressocializar, mas você não ressocializa porque não tem um programa de ressocialização. Simplesmente joga lá. Vai lá, compra aí, ó. Ninguém mandou você matar, roubar, fica aí. Tá até mudando um pouco agora, né? Porque tem algumas figuras famosas que começaram a ser presas e agora eles começaram a defender os direitos humanos, que não pode ser assim, né? E eu espero que realmente mais pessoas, talvez importantes, sejam presas para que a gente comece a ter um olhar diferente. Se merece, né? Se pisou na bola, se cometeu crime, que sim, né? Porque você não pode ter... A gente viu agora o caso da Deolane Bezerra sendo presa, né? E a bichinha não pode ficar lá, que ela tá acostumada com ar-condicionado e tá no calor. Eu não tenho problema nenhum com a Deolane Bezerra, né? Inclusive, quando eu vim participar de um evento aqui, ano retrasado, com o presidente Lula, ela também estava presente no evento. Outras pessoas estavam presentes comigo lá no evento também. Mas ela não pode ter, por exemplo... Privilégio, né? A pessoa tá chocada porque foi ela que foi presa, né? A pessoa tem de exigir que todos tenham o mesmo direito. Por exemplo, ela conseguiu um habeas corpus, né? Ela foi enquadrada no que a lei estabelece ali, esse motivo, porque ela é mãe de uma criança com menos de 12 anos. Aí vai colocar o monitoramento por tornozeleira eletrônica, né? Mas saiu. Quantas mães, por exemplo, poderiam estar enquadradas nisso, mas não estão porque você não tem, por exemplo, advogado suficiente para defender, porque a maioria fica ali aguardando um defensor público, que, na minha opinião, são heróis nesse país, porque você tem, às vezes, defensor público defendendo centenas de casos, que às vezes não consegue nem acompanhar direito cada caso, e a pessoa fala assim, se fosse um rico já estava solto. E às vezes realmente é isso, né? Tá solto. Por quê? Porque o rico às vezes consegue contratar um advogado para olhar só o caso dele. Exatamente. O defensor público não, ele tem que tentar acolher o máximo de pessoas possível. Eu já processei pessoas, por exemplo, através de defensor público e perdi o processo. Não porque o defensor público era ruim, ele era muito bom, mas eu sei que é um caos você conseguir organizar ali a sua agenda, os casos. Por exemplo, um dos processos que eu tô respondendo, que é contra um pastor muito famoso aí, o escritório está me defendendo, é um escritório muito grande e muito organizado, tanto que a gente ganhou as 2 instâncias já o processo contra ele. Se fosse com o defensor público também poderia ter ganhado? Poderia. Mas eu sei que a dedicação que o escritório particular acaba tendo é maior porque eles atendem menos casos. Ou tem uma equipe maior, que eu acho que é o que falta, às vezes, no caso da defensoria pública, né? Tem uma estrutura maior para que os advogados que são defensores públicos tenham uma tranquilidade para trabalhar. E mais profissionais, né? Também na área do direito. Eu fui a polícia, a mesma coisa. Eu fui dar parte de um furto de um carro, e aí sentado lá, conversando com o agente lá que estava me fazendo o BO, né? Falei, cara, eu sou do meio artístico e, cara, a gente vê muita coisa surreal. Fico imaginando vocês, cara. Ele falou, não, é muita loucura e tal. E tem um problema sério aqui também, cara, que a gente tem que escolher os casos que a gente vai investigar, porque a demanda é tão grande e a falta de pessoal tão limitada que a gente é obrigado a ter essa coisa horrível, como foi mais ou menos na Covid, né? Que os médicos tinham que escolher que eles iam tratar porque era tanta gente e tanta falta de pessoal que, cara, isso é uma coisa louca. Isso é uma coisa, eu acho cara, que falta assim... também nisso.
o agente de segurança pública, isso inclui polícia, membros das Forças Armadas, Guarda Civil, Metropolitana, entender que eles também são vítimas do Estado, porque às vezes eles botam uma farda e acham que são super-heróis. Eu até estava vendo aqui na época, por exemplo, do governo Dória, em São Paulo, né, que na época que o Dória quis meio que dar uma de Bolsonaro com grife, né, o Bolsonaro que usava Chanel, né, que usava Louis Vuitton, que usava Armani. E aí a polícia tem de fazer, tem de acontecer, bandido bom é bandido morto. Aí eu lembro que aconteceram alguns casos envolvendo policiais aqui em violência, os policiais foram expulsos da corporação. E é isso que os policiais precisam entender. Porque quando ele está na linha de frente, fazendo a mão de ferro que o Estado pede, quando gera polêmica, é ele que roda. Isso quando ele não morre. Porque tem alguns que morrem, inclusive, porque o Estado bota na cabeça. É um trabalho, velho. É um trabalho. Então eles precisam enxergar isso também, que eles são vítimas do Estado também. O cara sai todo dia de casa e não sabe se vai voltar, né? Mas eles precisam enxergar isso, sabia? Porque você não pode ter, por exemplo, agente de segurança pública achando que porque ele é a lei, né? Porque o agente de segurança pública... Autoridade, né? A autoridade que ele pode fazer o que quer e o que não quer porque ele tem a salvaguarda do Estado. Porque quando o calo aperta, o Estado vai sempre mandar ele se lascar. Não, engraçado que não prende, né? O policial? É quando o cara realmente comete um crime, quando ele pula, né, cruza a linha ali, o cara é afastado, né? Isso é e muito quando louco, são cara. punidos, são casos muito polêmicos, né? E aí ele também entende. Que tem uma visibilidade muito grande. Muito grande. Né? Uhum. Carlitos, vamos mudar de assunto, porque o algoritmo deve estar adorando, né? Com certeza. Esse papo nosso aqui, né? Eu acho que a onda agora foi uma catarata do Niágara, né? Você como historiador, me responde uma coisa. Meu avô, por exemplo, nasceu em 1800 e tal, falava que o Brasil era o país do futuro. Então eu ouço isso desde que nasci. Por que o Brasil é o que é? Sendo essa potência espetacular. Meu avô também dizia uma frase assim que era fantástica. Falava, o Brasil é um país tão rico que se rouba aqui desde Cabral de uma forma desenfreada e ele ainda é uma grande potência. Por que a gente não... Melhorou, né? Uhum. Melhorou, com toda certeza. O mundo melhorou, né? A gente fala, pô, o mundo tá... Mas, pô, pensa na Inquisição, velho. Pensa na escravidão, no Holocausto, né? Realmente melhorou. Mas continua, né, essa surrealidade, vamos dizer assim. O que você acha, historicamente, que nos levou a chegar a ser do jeito que a gente é? Então, eu acho que eu raramente cito livros, né? Que eu disse que eu não sou muito de ficar citando literatura. Eu gosto de falar conhecimentos que eu vivencio e tudo mais. Mas o Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque de Holanda, ele tem um livro chamado Raízes do Brasil. Esse Buarque é o do dicionário? Não sei dizer nisso. Tá. Se é o mesmo do dicionário. O do dicionário é Aurélio, não? Não, mas tem um outro aí que tem Buarque. Que tem o Michaels, né? E tem não, o Aurélio. Aliás, até desculpe aí se eu estou errando, pode ser ignorância Mas minha. o do Raízes do Brasil é o Sérgio Buarque, isso eu tenho certeza, que é o pai do Chico, né? E lá ele traz uma figura que é a figura do homem cordial, né? Quem seria o homem cordial? O homem cordial seria o indivíduo na sociedade brasileira que criou o famoso jeitinho brasileiro. É o cara, por exemplo, que trata a coisa pública como privada. É o cara, por exemplo, que sempre dá um jeitinho de privilegiar os amigos e prejudicar os inimigos. É o cara que, às vezes, por estar em um meio social mais relevante, consegue espaço, mesmo sem ter tanta qualificação, por exemplo. E eu acho que a questão também da formação intelectual do Brasil tem um dedo nisso. Vou te dar um exemplo. Tem um intelectual sergipano chamado Sérgio Romero e tem um outro intelectual, acho que carioca, chamado Oliveira Viana. Não sei se ele é carioca. Mas são dois intelectuais do final do século XIX e início do século XX. E sabe, Google. E sabe o que eles diziam sobre... Google. Sabe o que eles diziam sobre a formação da sociedade brasileira? Por que o Brasil nunca daria certo? Olha o nível, tá? Eles diziam que o Brasil nunca daria certo. Inclusive, eles eram eugenistas também, né? Defendiam uma sociedade pura, né? Sem defeitos, sem muita mistura e tudo mais. Coisa totalmente utópica, absurda, né? Coisa... E racista, né? Também. Total. Né? Total. E aí ele dizia o seguinte, que o Brasil nunca conseguiria ser uma nação desenvolvida porque nós éramos formados por 3 tipos de categorias de cultura, né? Como eles falam, 3 tipos de cultura. Uma superior, que era a cultura europeia. Os arianos, né? Uma superior, que era a cultura europeia. Outra inferior, que era dos povos nativos. E outra mais inferior, que era dos mestiços. Então, eles defendiam que o Brasil precisava passar por esse processo de embranquecimento da sua cultura. Cara, que coisa nojenta. Para que a gente... Eles usavam esse termo mesmo, inclusive. Tanto que o Brasil até começou a financiar, no final do século XIX,
vinda de europeus para o Brasil para poder fazer esse processo de embranquecimento e de culturamento, né? Que a gente era um povo aculturado, segundo esses entendimentos. Então, quando você nega as próprias raízes, né? Fazendo aqui uma conexão com o livro do Sérgio Buarque de Holanda, você tem esse problema, porque o Brasil é um país muito rico, mas, por exemplo, você tem muitos preconceitos. Eu como nordestino, presencio isso com frequência. E às vezes até com nós mesmos, né? Por exemplo, no dia que eu embarquei para vir para cá, tinha uma senhora no aeroporto lá em Aracaju, que ela é de lá, pelo que eu percebi ela conversando com a mãe, mas ela mora aqui há muitos anos, em São Paulo. E aí ela começou a empurrar a mãe dela numa cadeira de rodas, porque ela tinha acesso prioritário, Sim. né? E aí a moça pediu o cartão de embarque e o documento. E aí ela não encontrou na hora, estava demorando, aí a cartada que ela deu para justificar a demora do documento e a exigência da moça. Ah, isso aqui está muito atrasado, se fosse São Paulo isso não acontecia. E eu sou aquele nordestino raiz mesmo, que sou bairrista. Não tenho problema com outras regiões do Brasil, evidentemente, tanto que a gente acolhe, inclusive quem quiser ir morar no Nordeste vai ser bem-vindo, né? O pessoal até defendeu a separação, a época atrás, do Nordeste do resto do Brasil. Quem quiser ser, né, acolhido lá, a gente também acolhe, a gente não quer separar de lugar nenhum.